Olá, bem-vindos ao nosso podcast especial de psicologia. Eu sou Juliana Garcia, estudante de psicologia, e hoje nós estamos recebendo para um bate-papo uma convidada ilustre. Esse podcast ele foi preparado por um grupo de 7 alunas de psicologia e eu estou representando todas elas. Então, hoje nós temos a honra de receber a advogada, psicóloga e professora Mirelle Ipe. Ela tem uma vasta experiência, né, e trará muitas contribuições para a gente, desmistificando mitos e esclarecendo dúvidas sobre o nosso tema, né? Nosso tema é psicoterapia, o que é a psicoterapia, como que funciona e quais os seus benefícios. Então, eu quero dizer que é uma grande honra tê-la conosco. Nós somos admiradoras do seu trabalho como pessoa, como psicóloga. E seja bem-vinda. Obrigada. A honra é minha estar aqui com você. Obrigada. Então, para começar, né, eu gostaria de perguntar a sua trajetória na psicologia, poder nos contar um pouco sobre a sua jornada, o que levou você a escolher essa carreira. Nossa, tão interessante. Essa pergunta me leva num lugar, né, de quando eu comecei a pensar na psicologia. Na verdade, eu tenho uma primeira formação em Direito, e quando eu fui fazer meu vestibular na época, eu fiquei um pouco na dúvida se queria psicologia ou Direito, mas aí resolvi fazer Direito primeiro. E assim que eu me formei em Direito, né, como advogada, eu fui trabalhar num programa que dava assistência a pessoas com algum transtorno mental e cometia crime. E eu, como advogada, falei, gente, eu acho que eu tinha que ter feito era psicologia. Mas, né, depois de 15 anos como advogada, eu resolvi realizar meu sonho, né, na psicologia, e desde quando, né, eu coloquei o meu pé na faculdade de psicologia, eu tive a certeza do lugar que eu estava. E aí, seguiu-se, né, me formei, já recebi uma proposta de dar aula, então passei por um processo seletivo, e aí passei atuando dentro da clínica e como professora. Então é um lugar que eu consegui realizar um sonho, né, de ser psicóloga e professora. Que bom que você tomou essa decisão, né? Porque a gente tem a honra de ter você como professora. Então, a gente já entrando no nosso tema, né? Psicoterapia, nada melhor que a gente começar com as 3 perguntas do tema mesmo, né? Que a primeira é, o que é psicoterapia? Olha, essa pergunta é tão interessante porque tem muitas dúvidas. Na verdade, a palavra terapia, ela não é só exclusiva do processo psicoterapêutico e da psicologia. Essa palavrinha significa, né, cura. No entanto, quando a gente vai no médico, né, o médico passa assim, a melhor terapêutica é a medicação tal. Então, não é um termo mais assim, utilizado para a nossa atuação. E a psicoterapia já é o processo que vai abarcar todo o suporte psicológico, emocional, que também não é exclusivo do psicólogo. Então, nós temos terapia, psicoterapia e psicologia. Então, a psicoterapia não é exclusiva do psicólogo, mas para você ser psicólogo, você precisa fazer a graduação de psicologia, né, ser cadastrado no Conselho, né, Regional de Psicologia, que aí uma das atuações do psicólogo é a psicoterapia. Então, dando continuidade, né, a gente vai para as outras 2 perguntas. Como que funciona uma sessão de psicoterapia? O que um paciente pode esperar ao participar dessa sessão? Olha, então interessante, porque na primeira sessão é o momento que a gente vai conversar do que é esse processo, ali começar a criar o vínculo, estabelecer alguns acordos ali do processo. Então a pessoa chega ali, muitas vezes eu vou atender alguém, falo assim, nossa, eu fico nervosa porque eu não sei o que eu tenho que falar. Na verdade, não tem uma obrigatoriedade do que você vem falar, né, do que você precisa falar. Você vai chegar ali para falar da sua dor, do que te motivou a procurar ajuda psicológica, o momento, né, que está passando ali, que decidiu procurar essa ajuda. Então, o psicólogo, o que a pessoa vai se deparar? Com uma pessoa ética, que não vai julgar, que vai conversar e estabelecer todo um contrato terapêutico de como é a condução da psicoterapia, e aí cada abordagem, né, vai ter a sua funcionalidade específica, a sua intervenção específica, né? Então, determinada abordagem já tem uma pré-programação
das sessões, outras não, são mais livres, mas dentro do contexto ético, sem julgamento, acolher a dor do sujeito e escutar a demanda que ele foi buscar o processo terapêutico. Sim, ficou bem claro para a gente. Então, agora, sobre os benefícios gerais. Que a gente poderia dar alguma dica, assim, para essas pessoas que querem procurar um psicólogo e fazer psicoterapia? Quais os benefícios da psicoterapia e em que aspectos isso pode ajudar uma pessoa? A psicoterapia ela é tão ampla e é importante a gente estar falando sobre isso porque desmistifica muito, né? Muitas pessoas falam assim, eu não sou doido, para que eu vou fazer terapia? Mas olha só, os benefícios, autoconhecimento. Normalmente a gente não se conhece exatamente, né, num todo. Então o processo psicoterapêutico vai facilitar esse autoconhecimento, quem você é, o lugar que você quer ir, vai ajudar, inclusive, a entender o seu propósito de vida. Muitas pessoas chegam na clínica sem saber qual que é o propósito de vida delas. Outro ponto, auxiliar nas relações interpessoais, alguns conflitos que a pessoa está passando, no luto, nos transtornos mentais. A pessoa foi diagnosticada, às vezes, com um transtorno depressivo maior, uma ansiedade generalizada. Então, o processo terapêutico vai beneficiar todos os anseios do sujeito. Então, é uma pessoa capacitada, que não vai julgar, como eu disse, vai fazer essa escuta e propiciar recursos e intervenções para que a pessoa viva melhor. Então, a gente está vivendo num mundo de muito estresse, né, muitas demandas, e a gente, às vezes, não consegue suportar. Então, a gente procura um processo psicoterapêutico para a gente organizar nossas ideias. Eu falo que o processo psicoterapêutico nos ajuda, às vezes os nossos quartinhos estão bagunçados, né, da nossa vida, e a gente não sabe como organizar. Então, o psicólogo vai ajudar a gente a organizar alguns cantinhos, né, da nossa vida, iluminar alguns cantinhos que a gente não está conseguindo enxergar, para nos ajudar a ter uma vida melhor, com relacionamentos interpessoais melhores, uma autoestima, resolver conflitos, aprender habilidades sociais. Então, tudo isso é propiciado no processo psicoterapêutico. Justamente por isso que a gente optou por esse tema mesmo, né? Porque o professor deu essa proposta para a gente e a gente falou assim, gente, o que a gente vai falar? Mas a gente, vamos no básico mesmo, vamos explicar para as pessoas o que é psicoterapia, Sim. Por que fazer psicoterapia, né? Porque eu acho que ainda tem, como você começou na resposta, as pessoas, vai fazer psicoterapia porque é louco, entende? E não é assim. A gente pode fazer, tem que fazer, na verdade, né? Nós temos que fazer por tudo, ajuda, nos auxilia em tudo, né? Exatamente. Então, vamos para a próxima. Como a psicoterapia pode impactar a vida diária de uma pessoa? Você tem exemplos de melhorias que pacientes costumam relatar? Sim, muitos exemplos. Não tem como uma pessoa, claro que existe a possibilidade de algumas resistências ou alguns traumas muito profundos que demoram um pouco mais a gente ver resultados, mas a própria fala e a própria escuta, né, do psicólogo propicia uma organização melhor. Então, às vezes a pessoa chega na clínica, né, eu já recebi pessoas, uma pessoa, vou falar pessoa para questão do sigilo, que estava muito em dúvida, ele estava no processo do Enem, né, querendo um curso muito concorrido, muito ansioso e não conseguia se tranquilizar para os estudos, se cobrava muito, pensando muito no futuro, que não ia dar conta, né, com crenças limitantes. E durante o processo, eu falo que ele estava com tanta vontade de mudanças, de querer entender o que estava acontecendo, que o processo dele fluiu de uma forma tão rica e transformadora, que assim, ele conseguiu enxergar a identidade dele, quem ele era, o que ele queria, sem sofrimento, né, projetar um futuro promissor no curso que ele queria, aceitar as limitações, não se cobrar tanto para um resultado rápido. Então o processo dele, assim, e durante o processo é interessante porque normalmente a pessoa chega com demanda de ansiedade, mas quando a gente vai investigando e no processo psicoterapêutico aparecem muitas outras demandas. Sim. Os quartinhos escuros lá que eu falei, né, a gente vai iluminando e vai surgindo outras questões, ele tinha outras questões de insegurança, luto, e foram aparecendo e a gente foi conseguindo resolver.
e teve uma resposta muito boa. Entanto que a gente chegou e falou, Mirelle, olha, eu estou tão bem, né, que a gente já vai poder espaçar um pouco as sessões até a alta, né? E eu falo que a alta não é a alta hospitalar, é alta de autonomia, do próprio sujeito ser o seu autossuporte. Então, foi muito bonito esse trabalho. Outros exemplos, né? A pessoa chega com autoestima baixa, sem perspectiva, e nessa construção a pessoa sai com projetos, sonhando, né? Sabendo esse lugar que ela está. Então é bonito demais ver. Eu falo que é libertador, né? Só quem faz mesmo para ver essa diferença e sentir na vida. Então, indo um pouco para transtornos específicos, né? A psicoterapia é eficaz para tratar quais tipos de transtornos? Ela é indicada para problemas específicos como depressão, ansiedade ou estresse pós-traumático? Olha, a terapia ela é indicada para todos os transtornos. Claro que tem alguns que são mais desafiadores, que aí requer uma rede de apoio no sentido, um atendimento de um médico, de um acompanhamento de um psiquiatra, mas ela é indicada para todos os transtornos, para todos os sofrimentos. Eu acredito que a psicoterapia vai auxiliar de alguma forma, de intervenções específicas e reafirmando. Tem alguns transtornos que a indicação pode ser só psicoterapia, dependendo da gravidade, mas outros a gente precisa de uma rede de apoio maior, né? No caso psiquiatra, outros profissionais que possam ajudar a pessoa no seu sofrimento. Sim. Muitas perguntas surgiram, né, quando a gente foi divulgando essa campanha para esse podcast. E nós fomos montando um misto aqui, assim, para a gente entender um pouco sobre a psicoterapia, esse processo terapêutico. Sobre a escolha do tema. Como alguém pode escolher um terapeuta adequado para suas necessidades? Que fatores devem ser considerados na escolha? Olha, excelente pergunta. O primeiro fator que é importante, assim, na minha clínica, as indicações, né? As indicações são importantes, mas aí a indicação, o que vai demandar ali entre os dois, né, nessa relação terapêutica, é o vínculo. Pode ser que não haja um vínculo nos primeiros momentos, e é normal, não que o profissional seja ruim ou não, mas o vínculo terapêutico ele é fundamental. Então, esse encontro que eu falo, né, esse encontro do paciente com o psicólogo, ele precisa haver uma confiança, principalmente do paciente, então o vínculo é importante, tá? Então, não necessariamente ele teve, vamos supor, 5 sessões e ele não gostou muito das sessões, às vezes não gosta da abordagem, porque Sim. Tem muito isso. A pessoa escolhe um psicólogo e no decorrer do processo, aquela abordagem não é a mais indicada para a demanda daquele sujeito. Então, tudo bem, não desista de procurar. Eu falo, né, no meu próprio processo psicoterapêutico, eu passei por vários psicólogos até eu encontrar uma realmente que viesse ao encontro daquilo que eu desejava, da minha demanda, dos meus conflitos. Então, o vínculo terapêutico, eu acho que a afinidade desse vínculo é o fundamental. Sim. É verdade. Então, assim, e sobre a resistência ao tratamento? O que você diria para alguém que está hesitante ou com medo de começar a terapia? Psicoterapia, né? Como lidar com essa resistência no tratamento? Olha, é muito interessante. Muitas pessoas têm resistência, mas aí eu pergunto assim, sua vida é perfeita? Porque, né, em todas as nossas conversas, algum conflito a gente tem, ou no trabalho, uma hora ou outra familiar, ou algum conflito existencial, porque às vezes a gente vai se deparar com algumas situações da nossa vida que a gente começa a fazer muitas perguntas e a gente não consegue achar as respostas sozinho. Então, se sua vida não é perfeita, então faça psicoterapia, né? Então, eu acho que é um medidor. Claro, tem gente que está bem naquele momento, o momento, pode ser que a pessoa realmente não precise de terapia, mas há um momento que ela vai ter algum conflito, alguma dúvida, algum desafio, que o processo psicoterapêutico vai ajudar ela a refletir melhor, a ter respostas mais assertivas, conduzir alguns conflitos de uma maneira mais adequada. Sim. Então, se sua vida não for perfeita, procure terapia. Né? Então, gente, para concluir, assim, uma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes
sobre a importância da psicoterapia e da saúde mental em geral. Olha, saúde mental, eu falo que ela é tão importante porque nós não temos como separar o nosso físico, né, o nosso biológico, da nossa saúde mental. Então, hoje é primordial cuidarmos da nossa saúde mental, porque sem ela a gente não consegue fazer mais nada, né, na nossa existência. Verdade. E eu falo, eu gosto muito, né, de Viktor Frankl, que ele vai falar do sentido da vida, do propósito da vida, e ele vai falar isso, que a gente, que tudo pode ser tirado da gente, menos uma coisa: a liberdade de escolher o que fazer em qualquer situação. Então, se a gente tem essa liberdade, que a gente priorize, então, a nossa saúde mental, a nossa psique, porque se a gente não tiver esse cuidado, todas as outras coisas podem ruir. Então, cuide da sua saúde mental, não resista, porque tem muitas vantagens nesse cuidado para você e para quem está ao seu redor. Então, felizmente, né, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer assim, imensamente a sua participação. Para a gente é uma honra mesmo ter vocês aqui conosco. Foi um privilégio, né, você compartilhando suas experiências, seus conhecimentos, são muitos, né? Eu quero também agradecer a todas as minhas colegas que contribuíram para a realização desse podcast. A Ângela, a Giuliane, a Vanessa, a Tiffany, a Poliana, a Sueli. Quero convidar elas para aparecer aqui, porque foi um trabalho em equipe mesmo. Então, gente, por fim, eu quero agradecer a vocês, né, que estão nos acompanhando, e esperamos que vocês tenham gostado e tenham aprendido tanto quanto nós. E até a próxima. Obrigada!